Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então estou aqui para mais um bate-papo. A ideia desse vídeo surgiu a partir dos comentários de vocês, tá? Vocês fizeram alguns comentários, algumas pessoas me chamaram no WhatsApp, em off, outros pelo Facebook mesmo, outros nos comentários do YouTube mesmo. E os comentários de vocês, eles foram me fazendo ter ideias sobre os assuntos relacionados à autoestima, tá? E assim, a gente vai falar hoje sobre a autovalorização, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Antes eu anotei até aqui para não esquecer, tá? Que eu tô com o meu caderninho. Autovalorização, né? Então a pergunta é: qual é o teu valor? Qual o valor que você dá para você mesmo? Se você tivesse uma nota, sei lá, de 1 a 100 ou de 1 a 10, qual a nota que você daria? Qual a percepção que você tem de você mesmo, né? Não assim, boa, mais ou menos, médio, mas dê uma nota. Uma nota, 3, 5, 7, 8. Tá, depois que você pensar sobre isso, pega uma folha de papel e uma caneta ou um lápis e anote todas as qualidades que você acha que você já conquistou. Se você conseguir algo muito pouco, no final do dia, volta e termina de preencher essa lista. E no outro dia também, de 4 a 7 dias, para você lembrar de algumas qualidades suas que talvez você não consiga lembrar na hora que você pegar o papel. Então deixa o papel num lado onde você não vai esquecer. E todos os dias, de manhã, no final da tarde, você vê se tem alguma coisa para acrescentar. Talvez não vai ter nada, talvez no primeiro dia você já conseguiu um monte de qualidades. Mas mesmo assim, deixa, se você conseguir muitas, deixa pelo menos 3 dias, tá? Provavelmente você vai lembrar de mais alguma coisa, porque a própria situação do dia vai te fazer lembrar. E aí você dá uma olhada e depois você faz essa pergunta de novo para você, depois que você concluir a sua lista de qualidades. Não esquece os defeitos, só as qualidades. Aí você pergunta de novo: qual é o meu valor? Qual o valor que eu tenho para mim mesma? E aí você vê se muda a nota. Tá? Se mudou, se não mudou, e depois a gente conversa sobre isso, né? É só uma forma da gente começar a ter um relacionamento conosco mesmo, tá? Porque tem coisa que a gente sabe, mas a gente esquece, sabe? Você não deixa as suas qualidades dirigir o seu dia. Você age como se elas não existissem, né? Então, às vezes é bom fazer essas reflexões. Isso é um exercício simples de reflexão, de relacionamento comigo mesmo, né? Porque acho que o propósito da autoestima é esse auto-encontro mesmo, é esse encontro com a gente mesmo todos os dias. Refletir sobre o meu fazer, sobre o meu caminhar, sobre o meu pensar, sobre o meu sentir. Então isso é uma forma de você atribuir um valor para você. E isso vai ficar para você, tá? Se a sua nota for muito ruim, tenta entender por que ela tá tão ruim, né? Tenta entender. Então veja por que ela tá ruim, o que você pode melhorar, se é assim mesmo, se você não foi muito severo com você. Aí você pede pro seu marido ou pro seu filho que já tem condições, né? Acho que 8 anos para cima, às vezes até menos, não sei. Ele já consegue falar: olha, o que você gosta na mamãe? O que você acha mais divertido na mamãe? E anota com o vocabulário dele mesmo. Às vezes ele não vai dizer assim: ah, mãe, você é muito carinhosa, muito amorosa. Mas às vezes ele vai dizer assim: ah, mas eu gosto muito quando você senta no chão e brinca comigo. Então é atenção. Então ele percebeu que você é uma mãe que dá atenção, é uma qualidade. Então, aí você então vê com seu filho, vê com seu marido, se possível com uma amiga íntima, com quem você quiser. Pega uma ou várias pessoas e vê se você consegue preencher melhor essa lista. Terminou a lista que você fez, completada com o que o outro atribuiu, te falou, aí você vê qual a nota que você dá. É a mesma? Mudou? E reflete sobre isso. É só isso, um exercíciozinho. Agora outra coisa. Depois que você terminar, pense no valor que você tem para Deus. Será que você tem valor para Deus? Será que Deus Todo-Poderoso perde tempo com a gente? Pequenos detalhes, porque você está triste, porque você está frustrada, porque você queria ser uma mãe X e você é Y. Será que Deus se ocupa disso com a gente? Será que eu tenho essa importância, essa relevância para Deus? Porque eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou freira, eu não sou ninguém. Então, qual a importância que eu tenho para Deus, né? Aí você faz essa pergunta e tenta pensar sobre isso.
E aí eu vou falar sobre as alianças, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, um pouco assim, geral, do nosso relacionamento com Deus, de uma forma geral. Durante toda a história que se tem da relação do homem com Deus, desde Adão e Eva, que é o que a Bíblia nos conta, você percebe Deus fazendo aliança com a humanidade, né? Ele fez uma aliança com Adão e Eva, ele fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés. Mandou o Cristo para fazer a aliança mais sólida com a gente, a mais clara, a mais, né? Então, de tempos em tempos, Deus manda, né? Manda alguém, manda uma promessa, manda alguma coisa. E isso mostra a importância que nós temos para Deus, né? De uma forma geral. Agora, nós individualmente, nós fazemos alianças com Deus, nós fazemos nas nossas escolhas. Deve ter várias, mas eu vou falar das principais na minha vida, né? Tem essas que Deus faz com a humanidade, fez comigo também. E tem essas particulares, né? Por exemplo, uma aliança muito forte para mim, entre eu e Deus, são os meus filhos, né? Quando eu gerei meus filhos, quando os meus filhos nasceram, hoje, na época eu não entendia. Eu percebo que é uma aliança. Então, só com relação a isso, eu tenho 3 alianças com Deus, um compromisso com Deus, né? Que são filhos dele, que ele me confiou. Outras pequenas alianças que a gente tem com Deus, o nosso marido, né? Não importa se você casou na igreja, não importa se você casou com a bênção de um padre, de um pastor, não importa. Você tomou um homem como esposo, ainda que você não é casado no civil, ele é o seu marido. Você tomou ele para fazer parte da sua família, para construir uma família. É uma aliança que você faz com Deus. Ainda que seja uma pessoa que você considera torta, né? Você considera, não estou dizendo que é. Vamos supor, você fala, não era esse o marido. É igual, às vezes acontece da pessoa ir buscar a palavra na igreja e a palavra diz que aquele não é, né? Não é o marido para a pessoa casar. E a pessoa casa a si mesma. Ainda que tenha essa situação, é uma aliança que você fez com Deus. Não tem problema, porque a partir do momento em que você aceitou ele como seu marido, é uma aliança que você fez com Deus. Então, entende? Deus sempre está fazendo essas alianças conosco e nós com ele, certo? Então, certas decisões importantes na nossa vida, principalmente que tem a ver com os relacionamentos, principalmente familiares, são alianças. Nós acolhemos os filhos, é uma aliança com Deus. Nós tomamos o moço como nosso esposo, é uma aliança com Deus, tá? E Deus tem uma aliança com a gente também, que é muito forte. Eu não acredito, pode ser que eu mude de ideia, que nós temos um destino. Tipo assim, eu estou destinada a morrer dessa forma, a passar por isso, por isso, por isso. Eu acho que a gente vai construindo o nosso fim, a nossa vida. A gente vai tecendo a nossa vida. Tem as intervenções divinas, com certeza, sempre para o nosso bem. Mas a gente vai tecendo as coisas, né? A gente vai tecendo. Então, eu não acredito que tem uma coisa indefinitiva. Eu vou ser isso, meu filho vai ser isso. Não existe. Mas talvez exista, sim, uma tendência, né? Uma tendência. Por exemplo, você olha às vezes para o seu filho e fala, não, meu filho tem uma tendência, por exemplo, ser da área de exatas. Não significa que vai ser, mas ele tem uma tendência. Então, eu não acredito, assim, em destino. Mas quando eu falo de destino, eu estou querendo dizer o ponto de chegada. Tá? Nesse sentido, por exemplo, eu saio daqui e vou para o Rio de Janeiro, meu destino é o Rio de Janeiro. Então, nesse caso, qual é o destino? Qual é o nosso destino? Meu, seu, de todo mundo. Ser feliz. Deus nos criou para ser feliz. Então, essa é a primeira aliança que a gente faz com Deus, tá? Individualmente. Ele faz uma comigo, ele faz uma com você, ele faz com a sua mãe, fez com a sua irmã, fez com seus filhos, com cada um deles. Ser feliz. Nós temos todos os atributos de Deus. Então, nós somos imortais, né? Indestrutíveis, espíritos indestrutíveis. Deus não criou filhos para morrer, nem para serem destruídos. Ninguém vai destruir ninguém. Nós somos eternos, nesse sentido de que temos a eternidade. Só que a diferença é que nós tivemos um princípio. E Deus colocou dentro de nós todos os seus atributos. Da benevolência, da paciência, do amor, da indulgência, tudo. Tudo que é Deus, nós temos dentro de nós.
Essa é a nossa imagem e semelhança de Deus. Será que nós somos importantes para Deus? É a pergunta do começo. Se Ele cedeu para nós os atributos dele, será que nós somos importantes? Bom, enfim, então nós temos esses atributos. O que acontece é que nós precisamos explorar esses atributos. Nós precisamos tirar eles, é como se eles estivessem, é como se fosse um diamante bruto. Nós precisamos cavar, nós precisamos remexer, nós precisamos procurar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos aprimorar. Às vezes nós até já trouxemos algumas das nossas virtudes, né, que está relacionado com esses atributos, às vezes a gente até já trouxe, a gente já reconhece, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprimorar. Às vezes eu sou uma pessoa que tenho paciência, mas eu tenho condições de ter muito mais paciência. E à medida que eu vou trazendo eles para fora e vou conhecendo eles, vou desenvolvendo eles, é aonde eu vou conseguir melhorar os relacionamentos. Relacionamento comigo, eu comigo mesmo, relacionamento com o outro, né? Então, é tudo parte de mim. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender isso, a importância que nós temos para Deus. Nós somos tão importantes que Ele nos deu as qualidades dele, sabe? Da imortalidade, né? Todos nós sabemos que nós somos imortais. Isso não é demais, gente? Isso não é demais? Peraí. Deus nos ama demais. Ele nos deu a imortalidade, né? Nós não temos controle da nossa vida, né? Quem tem controle da nossa vida é Deus. Mas nós podemos guiar a nossa vida. Porque às vezes a pessoa confunde, a pessoa acha assim, não, tudo é por Deus e abraça e cruza os braços. Veja bem, vamos ver lá no primeiro ensinamento que a gente aprendeu lá. A gente vê lá a questão de Adão e Eva, né? Deus mostra lá, eu acredito que tudo aquilo é simbólico. É uma história carregada de valores espirituais, morais, porém, eu não sei se aconteceu desse jeito, não vou entrar nessa questão. Mas o importante é a essência do negócio lá, da história. Deus mostra várias árvores, né, para eles e fala assim, que eles podem comer, menos uma, né? Então você vê ali que Deus não obriga, porque assim, se eles não pudessem comer, Deus nem teria criado aquela árvore. Mas se Deus criou, é porque Ele deu para o homem o poder de escolha. Mas Ele avisa, esse aqui não é bom para você. Esse aqui é bom para você, esse aqui não é bom para você. Então Deus criou a gente assim muito simples, muito sem saber das coisas, mas Ele sempre orientou. E aí o que acontece? Eles vão e comem da árvore proibida, digamos assim. Para mim isso simboliza a desobediência, né? É a desobediência. Nós temos essa tendência, quando fala que nós somos pecadores porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva, eu vejo que é mais ou menos isso. Nós temos a tendência a desobedecer às leis que estão na nossa consciência. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é só lembrete, é recadinho para você não esquecer da lei. Mas a lei está na nossa consciência. O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, está na nossa consciência. E muitos do mal-estar que nós sentimos, não estou dizendo todos, cada caso é um caso, não sei, não vou entrar nessa questão. Mas muito dos mal-estar que a gente sente é porque a gente está se afastando dessa lei, às vezes até sem perceber, tá? Então é um chamado, às vezes a inquietação é um chamado para essas leis. Então é importante também a gente entender essas leis. Então eu tenho para mim que filho é uma aliança muito forte entre eu e Deus. Enfim, eu vou falar então das mães que geram. Mas eu acredito também nessa aliança normal entre as mães adotivas também. Porque veja bem, Deus poderia simplesmente criar a gente, sabe? Igual fada madrinha, assim, surgiu o homem. Mas Deus fez a lei de reprodução. Ele quis que nós fôssemos gerados uns pelos outros, né? Então, assim, os nossos filhos, na verdade, eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. Só que eles vêm através de nós, né? Quando você gera um filho,
você tá, entre outras coisas, não só isso, mas você tá confiando, né? Então você tá fiando com Deus, porque Deus cria o espírito, né? E nós, ficou para nós o trabalho de gerar o corpo. Apesar de toda a engenharia ser divina, do agrupamento de célula, na construção do sangue, tudo isso vem de Deus, Deus quis que fosse dentro de um corpo. A gente tem aí fertilização in vitro, manipulação de embriões, você tem, como é que chama? Inseminação artificial, mas não existe nenhuma máquina que gera corpo, não existe, né? Não existe para gerar, fazer com que o seu filho vai gerando órgãos, né? Até ele ter a anatomia humana, digamos assim, é dentro de um outro corpo. Então, nós somos importantes, nós somos muito importantes, né? Nós somos muito importantes. A mãe, ela é co-criadora com Deus. Deus cria através dela, né? É claro que o homem tem a participação indireta, né, em toda a gestação da mulher. Mas assim, então nós mulheres, o homem diretamente, mas a mulher diretamente, nós somos co-criadoras com Deus. Tipo assim, se você olha todas essas alianças, todas as vezes que Deus interferiu, vem com amor, o homem desvia, Deus manda uma outra proposta e Deus faz maravilhas na vida das pessoas, todo mundo tem um testemunho para contar, e ainda que não tenha um testemunho assim que aparentemente é grandioso, mas Deus cuida de você, você está respirando, você está vivo. E aí você olha todas as maravilhas, todas as grandiosidades de Deus, e ainda mais essa que, né, que você tem esse compromisso, que você tem quando você resolve ter filhos, não é um filho só que você vai ter para satisfazer o seu sonho de ser mãe. Você está criando filhos de Deus, você está gerando para Deus, você é construtora da obra de Deus, porque a obra de Deus, assim, Deus não precisa de nós, mas Ele nos criou com um objetivo. Então nós fazemos parte da obra de Deus, e gerar filhos ou educar filhos, e passar valores para filhos, ensinar o filho no caminho de bem, tudo isso é uma colaboração com a obra de Deus. Então nós às vezes achamos que aquele missionário tal, que levou a palavra, que ensinou o cristianismo, sim, nossa, que maravilha, é muito grandioso, mas o que nós fazemos também é grandioso, é muito grandioso, porque assim, todas as soluções do mundo, elas começam a germinar no nosso lar. Que tipo de pessoas que nós estamos gerando quando se fala de personalidade, de valores, né? Porque o que é agora, a gente olha para os nossos filhos, eles são o futuro, né? Eles são o futuro. O meu filho, o teu filho, ele pode depois estar na presidência da república, ele pode ser um vereador, ele pode ser um prefeito, ele pode ser um médico, ele pode ser um revolucionário, ele pode ser um pesquisador, um cientista. Então, sabe, quais os valores que nós estamos passando para os nossos filhos, né? Mas tem as tendências também da pessoa, né? Não vale também achar que é tudo fruto da mãe, né? Não podemos colocar essa responsabilidade em nós. Meu filho tá fazendo coisa errada, assim, assado, é culpa minha, é fruto da minha educação. Não, tem a parte dele também, tem a parte que cabe a ele. Mas, enfim, Deus nos confiou, né? Deus nos confiou esses filhos, né? Para a sua obra. Porque quem faz a obra de Deus somos nós. Então, quando nós estamos gerando filhos, quando nós estamos educando os filhos, criando personalidades, ajudando nossos filhos a desenvolver personalidades, valores, coisas positivas, construtivas, né? Coisas, a moral mesmo, né? A parte moral, não só intelectual, a gente tem que cuidar muito da parte moral dos nossos filhos. Nós estamos, sim, trabalhando na obra de Deus, porque o homem, a criança hoje que vai ser o homem amanhã, é muito importante que ela esteja com uma personalidade boa, que ela esteja com valores, para que a sociedade muda. Então nós somos importantes. E o homem primitivo também era importante, porque ele fez o melhor dentro do que ele sabia. Ele também passou valores para os filhos dele, dentro daquela época e daquele jeito. Enfim, então todos
nós somos muito importantes. Mas uma coisa assim que eu queria falar também foi que no meu último vídeo eu estava falando do amor próprio. Eu falei do auto-amor, né? Da gente olhar primeiro pra gente. Outra coisa que pode acontecer, que é falta de amor próprio também, é a egolatria, o culto ao eu. Quando eu pratico a egolatria, tem a idolatria, que é quando eu crio um ídolo para adorar, né? E tem a egolatria quando eu sou esse ídolo, né? Isso não é auto-amor. Toda vez que eu faço só para mim, tudo voltado para mim, nada para o outro, eu estou me cultuando. Eu estou passando a ser um ídolo, né? O meu próprio ídolo. Isso não é forma de amor. Isso não é auto-amor. O auto-amor é eu olhar, eu me perceber e eu cuidar das minhas tendências, eu cuidar também das minhas qualidades, das minhas tendências boas, das minhas tendências que não são muito boas. Isso é o auto-amor. É eu perceber o que me faz feliz e tentar fazer essas coisas que me fazem feliz, que me deixa tranquila, que me deixa mais leve, entre outras, né, que a gente já falou aí nos vídeos. Agora, a egolatria é completamente diferente, é o egoísmo assim. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue comentando para que possa me inspirar a fazer outros vídeos, porque foi muito bom. Acho que eu não ia pensar nesses assuntos, nessas coisas, não sei se vocês gostaram, mas foram os comentários de vocês que foram assim me inspirando, que eu fui pensando, fui pescando algumas coisas e fui trazendo. Mas aí é isso, gente. Então é isso, gente. Então vamos pensar nessa autovalorização. Ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom, assim como ninguém é tão bom que não tenha nada de ruim. Então vamos pensar também nas minhas conquistas virtuosas que eu já tenho, nas minhas virtudes, naquilo que eu sou bom. Tenta, né, sempre tá lembrando dessas virtudes, isso vai fazer a gente se sentir bem. E lembre-se, eu sei que vocês sabem disso, mas lembre-se sempre disso, que nós somos muito importantes para Deus. Se nós não fôssemos importantes para Deus, Ele não permitiria que nós educássemos um filho dele, que nós gerássemos um filho dele. Ele confia em nós, sabe? Ele confia. Mesmo com nossos erros e acertos, Ele confia em nós, Ele investe em nós. Deus investe demais na nossa vida. E não importa se eu sou simples, se eu não tenho conhecimento de nada, se eu leio a Bíblia e não entendo nada, ou se eu não tenho nenhum versículo da Bíblia na minha cabeça. Não importa. Deus cuida de você do mesmo jeito. Você é importante para Ele. O bandido, o estuprador, assassino que está lá na prisão é importante para Deus também, tão importante quanto qualquer um de nós. Porque se Deus fizesse distinção, Ele não seria ter esse poder de não fazer distinção. Nós fazemos, mas Ele não, tá? Então nós somos muito importantes para Deus. Uma coisa é a gente saber que outra coisa é a gente sentir. Então vamos procurar sentir isso no nosso dia a dia. Deus não nos desampara. Deus manda sinais o tempo inteiro e coisas simples da vida, muito, muito simples. Às vezes uma frase que teu filho fala, Deus está usando ele para você prestar mais atenção em alguma coisa. Muitas vezes os sinais, eles não vêm assim, sabe, de forma sobrenatural, não, tá? Deus se comunica com a gente através de coisas simples, até assim, bem simples, tá? E coisas assim, atitude dos nossos filhos, reação dos nossos filhos, reação do nosso marido, né? Como que o seu marido se comporta numa determinada situação em que você toma uma decisão. Então vamos olhar com mais carinho em volta da gente. Parece ser muita coisa, mas não é. Às vezes o que a gente precisa é habituar. E é um pouquinho de cada vez. Qualquer mudança de pensamento, de percepção que nós temos a respeito de nós, que seja pequenininho, já vai fazer uma diferença muito grande, muito positiva na nossa vida. Qualquer pouquinho, momento pequenininho que eu sinto mesmo que eu sou amada por Deus, já vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Pode acreditar nisso. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.